pessoal, o vídeo de hoje é sobre A Guerra da Rainha Vermelha, do autor Mark Lawrence, da editora Darkside. Esse livro aqui eu recebi de parceria da editora o ano passado, e ele é uma continuação daquela trilogia dos espinhos que eu tenho e não li ainda. Eu comprei essa trilogia, acho que lá em 2014, no começo de 2015, não lembro. Não li ainda, na época eu nem tinha parceria com a editora. E esse daqui, ele se passa é uma outra trilogia que se passa no mesmo mundo da trilogia dos espinhos. Tanto que aqui no comecinho do livro você tem um mapa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui você tem um mapa que é o mesmo, talvez, não sei, o mesmo mapa da trilogia. Então, eu não li a trilogia dos espinhos e confesso que ao ler esse primeiro volume aqui eu fiquei um pouco perdida em alguns assuntos. Porém, você consegue ler o livro tranquilamente mesmo sem ter lido a trilogia dos espinhos, mas em determinados assuntos eu fiquei um pouco assim, viajando. Principalmente naquela parte que fala sobre esse exército de mortos-vivos. Eu acho que isso deve ter lá na trilogia dos espinhos. Eu acho. Se você já leu a trilogia dos espinhos, isso confere ou não? Enfim. A minha relação com esse livro foi muito engraçada, porque eu li as 40 primeiras páginas e fiquei com vontade de abandonar o livro, porque criou-se uma antipatia tão grande entre eu e esse protagonista que foi muito difícil continuar a leitura. Lá para metade do livro que eu comecei a engatar ali na leitura e falar, ok, eu vou até o final, porque eu realmente quase desisti. E ainda bem que eu não desisti, porque é um livro incrível, incrível. E só depois eu fui perceber que o autor, né, o Mark Lawrence, ele realmente fez um anti-herói ali, bem... Porque o personagem, ele se chama... Então, ele se chama Jalan, mas eu vou pronunciar como Yalan, ok? Do que Jalan, porque eu acho que esse J deve ter som de I. Okay? Então vou pronunciar como Yalan. Esse Yalan, gente, pensa num cara bem desgraçado, assim, um cara filho da mãe, um cara trapaceiro, mentiroso e covarde. Ele é extremamente covarde e ele mesmo fala que ele é covarde. Ele é aquela pessoa falsa, sabe aquela pior pessoa do mundo? É o personagem, é o protagonista. Então, aquelas 40 primeiras páginas eu já fiquei com vontade de matá-lo. E você fica assim, a cada página que você vira, você fica com vontade, você fica torcendo para que ele se ferre, que ele morra, alguma coisa desse tipo, mas isso não acontece. Tá? Então, já tô avisando a vocês que assim, você quer ler esse livro? Vai com muita vontade, porque você vai ter ódio do protagonista. E o Yalan, ele é um príncipe, ele é o 10º neto da Rainha Vermelha. Então a Rainha Vermelha já é uma senhora aqui, certo? Existe um exército, aquele exército que eu mencionei pra vocês, dos mortos-vivos, que eu disse que ele... Enfim, eu não tenho muita informação de como surgiu esse exército e tal, por isso que eu acho que ele vem lá da trilogia dos espinhos. Mas esse exército, ele está marchando até o reino da Rainha Vermelha. E isso irá gerar o quê? Uma guerra entre o reino da Rainha Vermelha com o reino, né, com o exército dos mortos-vivos. E acontece uma reunião aqui no castelo, né, da rainha. Ocorre uma reunião que tem todos os netos ali, as pessoas, né, mais próximas ali da família, que a Rainha Vermelha faz essa reunião para falar sobre esse exército de mortos-vivos. Então ela começa a contar várias histórias e tal, e ali, dentro dessa reunião, existem alguns testemunhas desse exército de mortos-vivos. E dessas testemunhas é o Snorri, que é um guerreiro viking, um guerreiro nórdico. Que nessa reunião, a rainha, ela quer, digamos que uma iniciativa ali dos netos, né, enfim, dos seus herdeiros. E o Yalan, gente, ele não tá nem aí, ele nem presta muita atenção nessa reunião, no que ela tá dizendo, ele acha aquilo tudo uma grande besteira. Enfim, ele é uma pessoa, gente, ele é um ser de uma mentalidade muito infantil. Tanto que quando você tá lendo o livro, como é ele que narra a história, aí que entra a questão. Eu esqueci de falar que o protagonista que você odeia é o narrador da história, para começar. E ele tem uma mentalidade muito infantil.
Eu não sei dizer qual a idade dele. Eu fiquei muito confusa em relação à idade dele justamente porque ele é muito infantil o tempo inteiro. Eu sei que tem momentos que ele está narrando a infância dele, quando ele tinha 8 anos, depois 12 anos. Eu não sei qual a idade dele aqui depois, porque ele é muito infantil e eu continuo achando que ele tem 8 anos, mas não. E tem uma questão aqui. A Rainha Vermelha, ela é considerada uma feiticeira. Rola alguns boatos que ela é uma feiticeira. E existe uma mulher que sempre anda com ela, que ela é chamada de a Irmã Silenciosa. A Irmã Silenciosa. Ela, digamos que é uma conselheira da Rainha Vermelha. Ela sempre está do lado da Rainha Vermelha. Só que somente, não são todas as pessoas que conseguem visualizá-la. Somente o Ialan a viu e o guerreiro nórdico, o Snorri. Eles conseguiram visualizar essa velha, que eles chamam de bruxa. O Snorri, em algum momento da história, ele fala que ela é uma volva. Uma volva, dentro da mitologia nórdica, eram sacerdotisas, né? Videntes, elas previam o futuro. Então vamos lá. Dentro da mitologia nórdica, não aqui no livro, que fique claro, dentro da mitologia nórdica existe uma volva, uma sacerdotisa, que ela previu a criação do mundo e o fim do mundo, que seria o Ragnarok, e ela contou isso para Odin. Certo? E aqui no livro, essa mulher, ela é cega de um olho, porque dizem que ela previu tão lá na frente, tão lá no futuro, que ela acabou perdendo a visão. Eu acho que isso tem alguma relação com essa sacerdotisa da mitologia nórdica, até mesmo porque se você pega o Snorri e o Ialan seria um Loki, o Snorri seria Thor. É muito claro isso. Eu, como estudo muito mitologia nórdica, isso é muito... Não tem como. O Snorri é Thor e o Ialan é o Loki. E enfim, vamos voltar para a história. Acontece que chega um momento aqui na história que o Ialan, ele sofre uma tentativa de assassinato. Que a Irmã Silenciosa está no meio disso porque é um assassinato que envolve magia. E na fuga, né, na fuga dele para fugir desse atentado de ser assassinado, ele recebe um feitiço dessa Irmã Silenciosa que acaba ligando ele a esse guerreiro viking, ao Snorri. Então eles estão juntos com o mesmo feitiço, eles não podem um se separar do outro. Então o Snorri, ele está para ir lá para o norte, para ir atrás da família dele, para saber se a família dele foi morta ou não, enfim. E o Ialan, ele quer voltar para o reino, ele quer ir para outro lugar, mas para o reino ele já está morto, enfim. Aí tem toda a história. O que acontece é o seguinte, terá uma guerra entre dois reinos, certo? E aí eu acho que eu não posso contar mais da história. Então assim, eu gostei muito da história, o final desse livro é simplesmente incrível, eu não vejo a hora de ler o segundo volume dessa trilogia, mas assim, vamos lá. O autor, o Mark Lawrence, ele se baseou muito dentro da mitologia nórdica para escrever essa história. Então, como eu tenho muito conhecimento de mitologia nórdica, então eu já coloquei aqui o Loki, o Thor, você tem as volvas, o nome do cavalo dele tem um significado, porque também é o nome de um acompanhante aqui de Odin. Essa Irmã Silenciosa, que é uma volva, ela pode sim ser essa volva que eu disse que na mitologia nórdica previu o Ragnarok. Ela tem uma relação com Odin também por ela ter somente um olho, né? Enxergar somente de um olho. Você tem um anjo, aqui no livro também se chama Barakel, que eu acho que, pelo que eu entendi, ele é considerado meio que um demônio, né? Ele é um anjo caído. Se você for procurar na Bíblia, ele é um anjo caído. Mas que para muitas filosofias de vida e até outras crenças, na verdade ele é um anjo mesmo, né? Ele é uma divindade. E enfim, Irmã Silenciosa me lembrou muito os Irmãos do Silêncio dos livros Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Eu liguei os pontos. Esse exército de mortos-vivos me lembrou muito aquele exército dos fantasmas do Senhor dos Anéis, né, que acontece aquela batalha que tá o Passo Largo, né, o Aragorn,
lutando contra aquele exército de mortos, né, de fantasmas. Não sei porquê, mas eu me lembrei. E por isso que eu fiquei muito curiosa para saber desse exército. Esse exército é a parte que eu não entendi muito bem na história, que eu acho que eu teria que ler a trilogia dos espinhos. Você que leu, por favor, diga se eu estou certa ou errada. Não dê spoilers nos comentários, certo? É uma história, assim, muito incrível. Apesar de ter toda essa questão né, da mitologia nórdica colocada aqui, é um livro que você se surpreende a cada página. É um livro violento, é um livro que tem muito sangue, é um livro que tem, assim, muita ação. O livro é ação o tempo inteiro. E assim, é o que eu disse lá no começo do vídeo. Você tem que ler esse livro preparado porque você vai odiar o protagonista. Você quer que ele morra a cada página que você vira. E isso não acontece, tá? E a história que o Mark Lawrence criou é muito bacana, apesar de ter todo esse envolvimento com a mitologia nórdica. Eu acho que ele se inspirou nisso para ligar os pontos para outras histórias e eu acho que isso ficou simplesmente incrível. E 5 estrelas, eu amei essa história, eu quero muito ler a continuação, mas eu já vou iniciar a trilogia dos espinhos porque eu fiquei bem curiosa. A narrativa dele é uma narrativa bem diferente do que de outros livros, né, de fantasia, assim, que eu li. Ele tem uma narrativa bem diferente, uma narrativa bem gostosa, mas que requer muita atenção. Muita atenção. E a edição da Dark Side está simplesmente maravilhosa, como sempre. Livro em capa dura, tem a fitinha. Aqui é vermelho e acho que isso é de propósito, porque, enfim, é um livro que envolve muito sangue mesmo. E aquela edição linda, né, gente? Pra começar, tem um mapa. Aqui é um marcador que eu tenho do King of Thorns. Eu não tenho marcador da Rainha Vermelha, olha só. Enfim, eu deixo aqui só pra marcar o mapa, porque eu gosto de... Se livro tem mapa, eu realmente vou acompanhando com o mapa. Então eu marco com a fitinha onde eu parei a leitura e deixo o marcador aqui só onde está o mapa pra ficar bem mais fácil. Então, assim, é um livro que eu gostei muito, 5 estrelas, e eu espero que o segundo volume saia ainda este ano, né? Irei deixar todos os links das redes sociais da Dark Side aqui no box de informação. E beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!